o que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos vendo e estamos nos debruçando sobre Ele, justamente nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós estamos vendo a razão da nossa vida, mas nós não nos cansamos de proclamá-lo, não nos cansamos, Senhor e Rei do Universo, e do nosso coração. A pergunta de número 103 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele diz o seguinte, ela faz a seguinte questão: o que ensina o Evangelho? O que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus? Vejam, o nascimento e a infância de Jesus. Importante. O que os Evangelhos nos ensinam a esse respeito? O que os Evangelhos nos ensinam? E aqui o compêndio lembra que de determinados momentos e situações do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, o que ele nos lembra? O Natal, o nascimento de Jesus. Como é que Deus se manifesta? Na fraqueza. Jesus nasce com o rosto de criança, veja, e com um corpo de criança, uma criança frágil e indefesa, mas diante na circuncisão de Jesus, é o sinal que ele pertence ao povo histórico, povo hebraico. E essa circuncisão de Jesus prefigura o quê? Prefigura o nosso batismo. O nosso batismo que vai nos introduzir no outro povo, o povo de Deus. Veja como é importante o batismo, nos introduz no povo de Deus. E nós estamos vendo depois a Epifania, aquela manifestação dos reis magos, os 3 reis magos, manifestação dos reis, do rei Messias, do rei de Israel, a todos os povos, ficando claro que ele não veio para uma raça. Aquela visita dos reis foi para mostrar que ele não veio só para Israel, ele não veio só para uma raça, Jesus veio para salvar todos os povos. Veja que importância, de todas as épocas, de todos os lugares. Que importante. Continua ainda os ensinamentos, a sua apresentação no templo para Simeão e Ana, e toda a esperança de Israel. Ali está toda a esperança de Israel, que vem ao encontro de quem? Ao encontro do seu Salvador. Simeão e Ana representam a lei do templo e a alegria de ver que Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Veja a alegria de Ana e Simeão. Deus prometeu e Ele cumpriu. Continua os ensinamentos, a fuga para o Egito. Vejam que quase 500 quilômetros para chegar lá. Entre Israel e o Egito são 500 quilômetros. E a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o signo do sofrimento e da perseguição. Lá já desde a infância, e principalmente a incompreensão. E mais, o seu regresso do Egito recorda o êxodo, aquele peregrinar do deserto do povo, justamente saído do Egito. Vejam que ligação que existe aí. E apresenta agora Jesus como o novo Moisés. E ele definitivamente é o libertador. Então vemos, portanto, que a infância de Jesus já é o Evangelho, isto é, o anúncio de uma boa nova. Já a infância de Jesus. Importante sabermos ler, penetrar nestes mistérios.
mistérios que tocam profundamente a nossa vida. Não devemos ler o Evangelho lá como alguém que lê uma história, um livro de história, não. Apenas para saber o que aconteceu, não é assim. Aqui ou ali, o que aconteceu na história. Mas devemos ler sempre com uma pergunta: o que me diz, o que isto me diz a respeito a mim? Mas devemos ler sempre em que a vida de Jesus deve ser, em que a minha vida, onde ela deve ser diferente. Assim que eu devo ler a Bíblia, por causa desse acontecimento do nascimento de Jesus. E vamos ver que cada dia poderemos progredir no conhecimento da verdade de Deus, porque penetramos do seu mistério de Deus. Daí, quando nós nos debruçamos sobre os mistérios de Deus, o que acontece? Acontece que nós devemos fazê-lo com muita atenção. Pedir ao Espírito Santo que nos unja, pedir a unção do Espírito Santo, que nos revista com a sua luz e a sua sabedoria, porque se tratam de mistérios que sem a ajuda do Espírito Santo nós não conseguiremos penetrar neles, não conseguiremos entender perfeitamente, para que essa sua caminhada, então, aprofundando-se nos mistérios de Cristo, cresça cada vez mais e também seja realmente algo que faça crescer espiritualmente. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.